Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura ensino médio aqui com o professor Jordano. E hoje vamos ver naturalismo. Vamos lá. Então, o naturalismo, ele é contemporâneo ao realismo, né? Eles aconteceram quase que na mesma época. E aí nós temos como contexto histórico, no realismo, forte influência da literatura de Gustave Flaubert, na França. Já o naturalismo foi a forte influência da literatura de Émile Zola, né, que é francês, que trabalha justamente a questão do homem, dele como a sua relação com o seu natural, com a sua natureza, homem, e com a natureza em si, né? Como a natureza influencia o homem. É diferente do que se vê, por exemplo, em arcadismo, lá no primeiro ano, né, após o barroco, em que o homem foge para a natureza para fugir dos problemas. É uma versão totalmente diferente, não devemos confundir, ok? Segundo, romance documental no realismo, apoiado na observação e na análise. Eles são mais meticulosos. No naturalismo, nós vamos ter romances mais experimentais, apoiados na experimentação e observação científica do personagem no meio social, como o homem se comporta na sociedade. Enquanto que o realismo mais observa, o naturalismo mais descreve como é o comportamento, uma visão mais psicológica. No realismo, a investigação da sociedade, dos caracteres individuais, é feita de dentro para fora, por meio de análise psicológica, capaz de abranger sua complexidade, utilizando a ironia, que sugere e aponta, em vez de afirmar. E é onde está a parte crítica do realismo, né? Ele cita e critica. No naturalismo, a investigação da sociedade e dos caracteres individuais ocorre de fora para dentro. É o contrário, né? Os personagens tendem a se simplificar, pois são vistos como joguetes, meios de uso da sociedade, né? Peões. Paciente dos fatores biológicos, históricos e sociais que determinam suas ações, pensamentos e sentimentos. Ou seja, mostra aqui que o homem é resultado do meio, que é resultado daquilo que ele vive, convive, que ele sente, com quem ele se relaciona. O produto final é o resultado de tudo isso. No realismo, volta-se para a psicologia, centrando-se mais no indivíduo. No naturalismo, volta-se para a biologia e a patologia, centrando-se mais no social, ou seja, o que o homem pode causar na sociedade, qual é o seu poder real na sociedade, o que ele pode fazer de bom e de mal à sociedade. No realismo, as obras retratam e criticam as classes dominantes, a alta burguesia urbana, e normalmente os personagens pertencem a esta classe social. Ou seja, são pessoas que tiveram uma vida generosa, porém acham que aquilo não é certo, que não deveriam ser somente eles os beneficiados, que a fatia deveria ser dividida também para aqueles que precisam, não deveria haver miséria. Todos poderiam ter sua parte igual e poderiam usufruir melhor da vida. Uma visão até ingênua, né? No naturalismo, as obras retratam as camadas inferiores, o proletariado, os marginalizados, e normalmente os personagens são oriundos dessas classes sociais mais baixas. Ou seja, a intenção não é falar de quem tem poder, é de falar daqueles com quem o poder oprime. Como é a vida daqueles que não têm condições, que vivem em situações miseráveis? Como é que é a vida de um brasileiro assim? É o que trata o naturalismo. No realismo, o tratamento imparcial e objetivo dos temas garante ao leitor um espaço de interpretação, de elaboração de suas próprias conclusões a respeito das obras. Uma versão mais imparcial, ou seja, deixa o leitor a refletir e decidir o que seria melhor para a conclusão daquele pensamento, né? Já no naturalismo, o tratamento dos temas com base em uma visão determinada conduz e direciona as conclusões do leitor e empobrece literariamente os textos, ou seja,
Os textos eles já direcionam o leitor para um tipo de pensamento. Eles não deixam o leitor pensar ou definir ou decidir o que seria melhor para aquele personagem. Não, já fica meio que linha direta, já fica uma situação pronta e acabada em que você só tem que ler para perceber se você estava certo ou não. No naturalismo, os personagens são aprisionados às leis que regem a natureza. O homem é o mais forte. É uma lei da natureza. Os fortes sobrevivem. Nessas narrativas, privilegia-se o retrato do proletariado e os fenômenos coletivos. O proletário é aquele que cresce e faz com que os outros trabalhem para ele. É aquele mais esperto, é o mais ganancioso, é aquele que vai sobreviver. Características. Determinismo biológico. O naturalismo ele mostra muito também as mazelas sociais e que essas mazelas levam à morte. O naturalismo não tem medo nem esconde isso em suas obras. O objetivismo científico ele mostra o que realmente as mazelas sociais causam à sociedade. Temas de patologia social, como doenças, como DSTs, por exemplo, quando cita o homossexualismo, ele trabalha as patologias sociais. O que isso vem a causar? Patologia social também subentende problemas da sociedade, por exemplo, gravidez na adolescência. O que isso repercute? Como isso é visto por uma classe social que não tem condições de sustentar um filho, quanto mais dois, ou uma família pequena que não tem condições de gerar mais um, senão alguém vai ficar com fome. Observação e análise da realidade. Diferente do realismo que só observa, o naturalismo observa e analisa essa realidade. Ser humano é descrito sob a ótica do animalesco e do sensual. O homem ele é visto nas duas formas, na sua versão carnal, ou seja, fala-se muito da questão do sexo no naturalismo, que seria o natural do homem, a questão do prazer, da sensualidade, elas são exacerbadas nessas obras. Como o homem age, se ele gosta da mulher e tem relações sexuais com ela, com sentimento, que seria amor, e apenas ele por instinto carnal, apenas o sexo. Linguagem simples, a ideia é facilitar a compreensão de quem está lendo, ou seja, buscar o maior público possível. Descrição e narrativa lentas, para que o leitor possa não só se interessar pelo que está sendo discutido, mas ficar mais infundido sobre o tema e sobre como aquela história vai se desenrolar. Impessoalidade. Não há uma... Diferente de Memórias Póstumas, em que o defunto autor é o narrador, ou seja, existe uma pessoalidade, existe uma proximidade com o espectador, com o leitor. No naturalismo a gente já não vê isso nas obras, não existe muita participação do autor da obra, nem de personagens que ele cria que manifeste o seu pensamento. Não, ele é totalmente impessoal, ele é indireto. E preocupação com os detalhes. Diferente do realismo que mais observa, o naturalismo não só observa como analisa, ou seja, ele se preocupa mais com os detalhes que a obra tem que apresentar para o leitor se interessar mais por ela. No romance naturalista, a sua narrativa é marcada pela análise social a partir dos grupos humanos marginalizados, valorizando o coletivo. Então, diferente de Machado de Assis no realismo com Memórias Póstumas, Quincas Borba, que ele analisa a vida de um personagem na sociedade, no naturalismo nós vamos ver cenários, nós vamos ver enredos de obras em que se avalia personagens e como esses personagens convivem, como eles estão incluídos naquela sociedade, naquele grupo social, como aquele grupo social sobrevive. É isso que consta no romance naturalista. O homem é um animal, deixando-se levar pelos instintos naturais que não podem ser reprimidos pela moral da classe dominante.
Existe uma classe dominante, existe a burguesia presente nas obras naturalistas, existe, porém, o homem não se deixa abater por isso. O homem que é marginalizado, que é esquecido, que é subtraído da equação, vamos dizer assim. Ele sabe de sua condição, porém, ele não abaixa a cabeça. De certa forma, são pessoas orgulhosas, que mesmo estando nas piores condições, não se deixam abater. Continuam vivendo, continuam sobrevivendo, continuam indo adiante. A vida continua. Isso mostra que os romances são mais ousados. Os personagens também. Quando você assistir o filme O Cortiço, que eu vou deixar o link aqui para vocês, observem, aqui eu coloquei como se fosse uma geografia da obra, né, com os personagens, como eles participam da obra, né, qual a relação deles, e reparam, aquela ideia de ciclo, aquela ideia de grupo social. Né? Então aqui estão os principais personagens da obra, né, e como eles interagem nela. Aqui é uma visão real do que foi o Cortiço, né, que inspirou a criação da obra. Esse era o Real Cortiço, né, na rua Visconde do Rio Branco, no Rio de Janeiro, por volta de 1906. Ou seja, foi fato real, né? Realmente existiu o Cortiço. Foco narrativo em terceira pessoa, né, como eu falei ainda agora nas características, é um trabalho impessoal, ou seja, não tem um narrador presente personagem. Existe um narrador observador, por isso narrado em terceira pessoa. Existe também o narrador onisciente, que revela o pensamento dos personagens e não do autor, que é o caso do realismo. Aqui revela o pensamento dos personagens, faz julgamentos e tenta comprovar, como se fosse um cientista, as influências do meio, da raça e do momento histórico. Quando fala em momento histórico, né, o próprio Cortiço ele fala um pouco sobre isso, fala sobre a proclamação da República na obra, fala também sobre a questão de como o proletariado age em relação à classe mais oprimida, e que ele não está ali apenas para dominar, que ele está para conviver também. Que eles são a sua riqueza, vamos dizer assim. Ele depende deles e todos devem conviver. O discurso indireto livre é porque existe tanto a narração direta quanto a narração indireta. Existe muita essa troca durante a obra, para não deixar ela muito longa. Noções de tempo. Tem a noção linear, onde os fatos são apresentados em ordem cronológica, princípio, meio e desfecho na narrativa, ou seja, comum, uma leitura comum. Um ciclo biológico, nascimento, construção do cortiço, crescimento, vida de um grande número de moradores, morte, que é a destruição da estalagem pelo fogo, né? Ou seja, o próprio cortiço tem início, meio e fim. E recomeço, vou acrescentar. A história se desenrola no Brasil no final do século XIX, sem precisão de datas. Espaço é o microcosmo de uma sociedade em formação, o cortiço versus o sobrado, que é como se fosse a disputa geográfica, o cortiço dos pobres, o sobrado dos mais avantajados, dos melhores condições sociais. É como se fosse um condomínio residencial de classe alta ao lado de uma favela nos dias de hoje. Ou seja, algo que se tornou até atemporal, né? Uma realidade que até hoje existe. Espaço urbano. Proletariado e a classe média ganharam o campo, pois a mão de obra era muito necessária. Houve na época a imigração de italianos e portugueses em busca de trabalho. Isso é um outro marco dessa obra, falando, né, citando imigrantes que vieram também tentar ganhar a vida, mudança de estado, êxodo rural, isso também é falado na obra. Espaço físico, habitação coletiva, que é o próprio cortiço. Espaço social, mistura de raças, choque entre elas. Existe os brancos, existe os negros, e como eles interagem, e como cada um tem sua própria cultura, existe e não existe o respeito por essas culturas, isso é
bem trabalhado na obra. Espaço simbólico, alegoria do Brasil, matéria-prima de lucro para o capitalismo. Né? O próprio Cortiço, né, quem mantém o Cortiço, mostra um exemplo de capitalismo. Mostra o interesse do personagem principal da obra, em que ele começou numa simples quitanda e criou o Cortiço posteriormente. Uma visão de como ele tinha ambição e essa ambição fez criar o seu próprio Cortiço. Era uma fonte de renda para ele. Aspecto central. É um romance social, ou seja, não há um herói, não há um personagem importante. Todos os personagens têm sua importância na obra. Crítica ao capitalismo selvagem, exploração do homem pelo próprio homem, que é o protagonista da história, é o exemplo disso. O trabalhador sob a condição de servidão, exploração da renda imobiliária, da usura e prática do roubo. As pessoas queriam estar no cortiço, principalmente as mais marginalizadas que não tinham onde morar, onde dormir. Porém, tudo tinha um custo. E esse custo nem sempre vinha de ações legais. Isso também é visto na obra. O homem socialmente alienado e rebaixado ao nível da animalidade. Isso está presente no personagem imigrante, né? O como ele imaginava ganhar a vida antes do cortiço, viveu no cortiço e vamos dizer que despertou para a vida, despertou daquela visão ideológica já no final da obra. Percebeu que aquilo era só uma utopia, que não bastava aquilo para sobreviver, tinha que procurar mais e talvez em outro lugar. A mulher. Como é que a mulher é vista nessa obra? Ela é vista de 3 formas. A mulher objeto, usada e aviltada pelo homem, como é o caso da Bertoleza e da Piedade, que são vítimas, né, do desejo carnal do homem e sofrem essas consequências. A mulher sujeito e dependente dos homens, que é o caso da Leone e da Pombinha, né? São mulheres mesmo, têm personalidade forte, sabem o que querem e para quem realmente elas podem ou não ter suas relações, elas são independentes. E mulher é objeto sujeito, simultaneamente objeto e também sujeito, que é o caso da Rita Baiana. E vocês vão descobrir ao ler a obra ou assistir o filme. Zoomorfização. Homem igual a animal. O instinto predomina sobre a razão. Então o homem, no naturalismo, ele mostra aquele lado mais irracional. Né? Vamos ver esse trecho da obra. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente, ludosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. As corridas até a venda reproduziam-se num verminário formigueiro assanhado. Ou seja, relacionado ao mundo como ele é, ao mundo animal, né? Que todos precisam saber conviver para que aquilo possa crescer. Essa era a visão. A força do sexo degradante conduz os personagens ao acanalhamento, que é a questão do homem canalha mesmo. A prostituição, ao lesbianismo, ao adultério. Tudo isso é visto na obra das mais diferentes formas, muitas das vezes não das mais justas. Né? É como realmente acontecia na época e muitas das vezes não queremos ver. E o naturalismo faz questão de pregar. Olha o exemplo. E cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. Olha só os termos que são empregados. E pensamento, como se ela, por ser mulher negra, né, não pudesse também ter... não pudesse ter sua própria paixão, seu próprio amor. Não, ela é vista aqui como puramente objeto. E o firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto.
É uma analogia à questão do gemido no ato sexual. Grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Ou seja, é uma linguagem muito, além de direta, né, um pouco hostil, né, mostrando o quanto o homem, quando estava desejando a mulher, se comportava e como ele via a mulher como objeto. O homossexualismo é tratado como desvio de conduta, anormal, patológico, animalesco, porque no final do século XIX, início do século XX, veja que isso era como se fosse um choque para a sociedade. Ou seja, não é uma coisa que era comum de se ver, feria a família, entre aspas, tradicional. Se fere até hoje, em pleno século XXI, pensa lá naquela época. Como isso podia ser visto e encarado pela sociedade e como isso poderia, o que isso poderia causar na mente dos personagens que passavam por essa situação. Então isso é um pouco do que vocês vão encontrar no naturalismo. Espero que tenham gostado e espero que também curtam o filme O Cortiço. Vale a pena. Até a próxima, galera.